Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula da nossa semana da anestesia em oftalmologia. Eu digo mais uma aula porque essa é a aula magna, acompanhada do Clube da Revista de Anestesias Filmadas e Explicadas e também do FentaCast. Esses 4 pilares juntos, finalizados, não é? Com incríveis casos clínicos, formando os nossos famosos temas semanais. Temas semanais estes que são sempre compartilhados com vocês dentro de um ambiente de mentoria e que segue a nossa querida Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Muito bem. O tema de hoje é anestesia para oftalmologia, um tema extremamente importante, a começar, como mostra a introdução. Se pegarmos todos os tipos de cirurgia que são realizadas no mundo, a campeã é a catarata, né? Principalmente depois das técnicas minimamente invasivas, né? A faco, emulsificação, em que você consegue fazer com o olho fechado essa troca do nosso cristalino. Ela popularizou ainda mais, tornou-se mais prática, podendo ser realizada, na maior parte das vezes, apenas com anestesia tópica, onde se instila anestésico local. Então, só nos Estados Unidos, cerca de 4 milhões ou mais de cirurgias de catarata, isso varia um pouquinho de literatura para literatura. Em 2018, eram 3,6 milhões. No mundo, já ultrapassa 22 milhões. No entanto, no que pese ser uma cirurgia simples, ela é realizada, na maior parte das vezes, em pacientes acima de 60 anos de idade, com comorbidades como diabetes e hipertensão arterial, e que, portanto, são comorbidades que terão impactos sistêmicos e também na autorregulação do fluxo retiniano e da pressão intraocular, fazendo do anestesiologista alguém que deve ter um conhecimento que transcende apenas introduzir uma agulha buscando injeção intraconal ou peribulbar, ou alguém que vai apenas sedar para uma anestesia tópica ou fazer uma anestesia para uma cirurgia no olho. É importante que a gente vá além disso e é o que nós vamos tentar mostrar para vocês. É uma especialidade médica com muitas peculiaridades, eles exigem agilidade, eles estão acostumados com o ambiente de clínica, eles estão acostumados a ter autonomia, e, portanto, nós temos que, ao mesmo tempo, ser técnicos e termos jogo de cintura. Essa imagem mostrando o evoluir, né, o aumento estatístico da cirurgia de catarata à medida que a gente vai avançando na idade, com a grande explosão a partir dos 60 anos de idade. O olho, ele é uma esfera que contém aproximadamente no adulto cerca de 30 mililitros de conteúdo. 2/3 desse conteúdo é o humor vítreo, tá? Esse humor vítreo, ele tem muito pouca importância, pessoal, apesar da sua grande abundância nessa esfera que é o olho, ele tem muito pouca importância no controle da pressão intraocular. Não obstante, pequenas variações do seu volume quando da extrusão, né, e grandes e pequenos aumentos do seu volume quando da injeção intravítrea podem levar à diminuição ou aumento da pressão intraocular, com todas as suas consequências negativas. O humor aquoso, em contrapartida, no que pese estar presente em menor quantidade no olho, ele tem uma participação muito mais nítida, clara, no controle da pressão intraocular. Toda vez que há dificuldade de drenagem no mesmo, quando há um aumento da sua quantidade, há respectiva proporcional aumento da pressão dentro do olho. A pupila, a íris, muito importante, juntamente com o cristalino, né? Porque ali você forma um ângulo entre a íris e a lente que vai interferir, dependendo da contratilidade da musculatura ciliar, na drenagem desse humor aquoso. Então, é nessa região em que há alterações importantes da drenagem, quando do uso de, por exemplo, substâncias tópicas antimuscarínicas, tá? A retina, uma estrutura importantíssima, nós vamos ver, as células que constituem a retina são células altamente evoluídas,
muito modernas e que têm um consumo de oxigênio absurdo. Estima-se que em torno aí de 1.400 mililitros por minuto de sangue são necessários para cada 100 gramas desse tecido. É uma perfusão cerca de 20 vezes maior do que a do cérebro. E o nervo óptico, né, é o grande, ao lado da retina, são as estruturas que a gente tem que tomar cuidado para que evitemos de serem lesadas, porque isso aí pode levar a alterações transitórias ou definitivas da visão. Apesar da parte do olho que o médico anestesiologista mais lida, como mostra a imagem, ser extraorbicular, orbital, a gente lida muito mais na região peribulbar ou retrobulbar, né, onde tem ali a musculatura e está fora, onde você tem um coxim gorduroso. Ao fazer isso, ao lançar mão de anestésicos em concentrações e doses variadas nesses bloqueios, nós vamos estar interferindo na pressão dentro desse olho. Então é muito importante que entendamos os mecanismos de tudo isso. Então, quando a gente introduz uma agulha, né, seja numa administração peribulbar ou retrobulbar, isso é muito mais do que um anestésico paralisando o movimento dos olhos e dando analgesia. Nós estamos alterando a qualidade da musculatura extrínseca. A musculatura extrínseca tem participação direta na pressão intraocular, tá? Ela é constituída de várias junções, de várias placas motoras. Ela tem um número de junção neuromuscular muito maior do que os outros músculos, tá? Então, quando a gente cessa a sua função, seja através de um bloqueio, seja através do uso de uma desmedotemidina, ou quando a gente excita a função dessa musculatura extraorbicular, isso vai ter impacto direto na pressão dentro do olho, para cima ou para baixo, tá? E também, quando lançamos mão de um volume muito grande de anestésico, né? O bloqueio retrobulbar, apesar de estar mais envolvida com pressões agudas do globo por trás ali, levando a reflexo vagal, o peribulbar, ele pode ter um volume total maior do que o retrobulbar. Estima-se que o retrobulbar, a gente está na faixa ali de 3, 4 ml. E o peri, você pode fazer até 10 ml, 5 mais 5, né? Então, o bloqueio peribulbar, apesar de ser o mais indicado, porque tem menos efeitos colaterais, ele pode dar mais aumento da pressão intraocular do que o retrobulbar. Então é muito importante, como mostra essa imagem, gente, a gente ter noção da PIO, pressão intraocular, que é a primeira linha. Ela é normal, o valor dela normal é em torno de 16 milímetros de mercúrio, com uma variação de 5 milímetros para baixo ou para cima. Explosões transitórias são normais, né? Um simples piscar de olhos pode aumentar a pressão intraocular em 5 milímetros de mercúrio, não é? Agora, situações de tosse, bucking, intubação fora de plano, extubação fora de plano, pode estourar essa pressão intraocular para valores muito acima dos 35 milímetros de mercúrio, que é quando a gente perde a autorregulação do fluxo sanguíneo da retina, o que pode ser perigoso. Além disso, aumentos muito grandes, né, e esses aumentos são observados, inclusive, em cirurgias de vitrectomia, podem levar a um prejuízo à retina, né? A ideia da perfusão da retina é a mesma da pressão de perfusão cerebral. Como é que a gente calcula a pressão de perfusão cerebral? Não é a pressão arterial média menos a pressão dentro da cabeça, intracraniana? No olho vai ser a mesma coisa. Muda só um pouquinho. Vai ser 2/3 da pressão arterial média, porque a pressão que chega lá dentro não é exatamente igual à da artéria braquial, menos a pressão dentro do olho, que vai ser a pressão intraocular ou a pressão venosa, a que tiver maior. Porque aí ele funciona como se fosse um sistema de Starling, tá? Então, a pressão que for maior, ou a venosa, ou a pressão intraocular, é que vai entrar nessa equação. Na maior parte das vezes, a pressão intraocular mesmo, tá? Acima de 23 milímetros, essa pressão intraocular já é patológica, e a pressão de perfusão, ela tem que estar ali, quando você pega 2/3 da PAM e diminui pela pressão intraocular, tem que estar na faixa de 35 a 45 milímetros de mercúrio. Ok? À medida que a gente tem uma pressão de perfusão retiniana abaixo de 35, essa imagem, pessoal, essa última linha está até errada, tá? Não é 35 a 45, não, é 45 a 55, tá? Eu coloquei o 35 ali, que é o limite inferior perigoso, porque a pressão de perfusão retiniana normal mesmo é de 45 a 55, tá? Eu coloquei aquele 35 ali, no PPR, na última linha, para lembrar vocês que abaixo de 35, 30, você tem uma pressão de perfusão retiniana
que começa a se correlacionar com lesões, tá? E isso, de fato, ocorre, como eu disse, em cirurgias. Cerca de 20% das lesões encontradas em retina, da maioria esmagadora, que são isquêmicas, 20% dessas é por aumento da pressão transoperatória, tá? E déficit da pressão de perfusão. E quando a gente aumenta a pressão dentro do olho, pessoal, esse dano ao nervo óptico transcende apenas a questão da perfusão. Quando a gente comprime o nervo óptico, substâncias que de maneira anterógrada são entregues a eles pelo encéfalo, substâncias neuroproliferativas, neuroprotetoras, sofrem também um bloqueio, tá? Então, tudo que faz a pressão dentro do olho subir, principalmente à medida que você vai subindo além de 30, 35 milímetros de mercúrio, leva a danos às estruturas oculares de uma maneira global e principalmente a retina e o nervo óptico. Então, durante uma anestesia, nós temos que fazer de tudo para diminuir essa pressão intraocular. Então, medicamentos que acalmam a musculatura extraocular, medicamentos que favorecem a drenagem do humor aquoso, lembrando que o humor vítreo não tem muita participação, medicamentos, táticas e técnicas que evitem que o paciente se movimente, tussa, faça bucking, faça movimentos de valsalva, são benéficos, tá, pessoal? Todas essas táticas são muito adequadas para a perfusão da retina. Em contrapartida, nós não podemos diminuir a pressão dentro do olho de maneira exagerada. Se a gente leva uma diminuição superior a 7 milímetros de uma só vez, isso pode levar também a fatores de descolamento de retina, tá? Desequilíbrios da perfusão que podem ser igualmente deletérios. Então, essa imagem aqui, ela serve para lembrar e reforçar que a perfusão da retina e o consumo de oxigênio, a extração que está em torno de 40%, ela rivaliza com a substância cinzenta do cérebro. Então, nós estamos lidando com um tipo de tecido neurológico que morre facilmente. Não é à toa, gente, que quando a gente tem uma síncope vasovagal, a primeira sintomatologia a ser observada é o quê? A vista escurece, é o famoso teto preto, né? Essa imagem reforçando o que nós falamos da pressão de perfusão retiniana, que é 2/3 da pressão arterial média menos a pressão intraocular acima, e abaixo, recordando o que é a pressão arterial média, né? 1/3 vezes sistólica menos diastólica, mais a pressão diastólica. Tem vários métodos de calcular isso, tá? Eu prefiro aquela equação de 2 vezes a pressão diastólica mais a sistólica dividido por 3, tá? É mais fácil que essa. Essa imagem, né, mostrando um anestesiologista porco, que não deve conhecer nenhum animal menor do que formiga para fazer isso, né? Tudo que a gente não deve fazer, sem luvas, sem antisepsia, é justamente para lembrar vocês de tudo que a gente não deve fazer, que é apenas introduzir uma agulha, seja intraconal, no bloqueio retrobulbar, seja peribulbar, no bloqueio peribulbar, ou seja, subtenoniana, onde você faz um pequeno pique na conjuntiva e com agulha romba você injeta dentro da face tenoniana, que engloba todo o olho. Seja lá qual técnica que você for usar, a gente não deve fazer de maneira correta, muito diferente do que está exposto aí, e conhecendo a fisiologia. Quais seriam os fatores, portanto, que interferem na pressão intraocular? A hipercapnia, obviamente, né? Como mostra a imagem, quando a gente tem um aumento do CO2, você tem uma vasodilatação e um aumento do sangue, né? De todo o plexo coroidal, de toda a circulação retiniana, esse volume de sangue aumenta a pressão dentro do olho. A hipocapnia, ao contrário, como mostra, na hiperventilação, novamente uma ideia análoga ao que acontece com o cérebro, você vai ter uma diminuição. A hipoxemia leva a dilatação, né? Então, uma queda da PO2 aumenta a pressão intraocular. Já um aumento da PO2, trabalhos mostram que pode levar a vasoespasmo da retina, mas a pressão mesmo intraocular não altera. A hipertensão arterial sistêmica, né? Se ela aumenta, obviamente você tem um encharcamento no interior do olho.
Se ela diminui, ocorre o contrário. E a pressão venosa central também da mesma forma, né? Nós temos aí a questão da robótica, cirurgias videolaparoscópicas extensas, cirurgias em decúbito ventral, e um dos desafios é manter a pressão de perfusão retiniana. Por quê? Posição de Trendelenburg, muito prolongada, isso aumenta a PVC, né? Aí a pressão venosa dentro do olho, ela suplanta a pressão intraocular e ela passa a ter importância lá naquela equação da pressão de perfusão retiniana. Isso pode levar a cegueira ou alterações transitórias da retina, principalmente em pacientes de risco, diabéticos, hipertensos, doença aterosclerótica, que justamente são os pacientes, pela idade, que serão submetidos a uma prostatectomia radical, por exemplo, por robótica. Então, é um grande desafio. Né? Então, aí entra na questão da posição. No quinto item, valsalva, tosse, extubação, né? Aí cai na técnica anestésica. Da mesma forma, a gente não pode sedar um paciente demasiadamente, ele vai engasgar, vai tossir, aí pode perfurar o olho, pode causar uma extrusão, pode causar problemas da perfusão, ou quando da anestesia geral. Nós não vamos entubar de qualquer jeito, nem extubar de qualquer jeito. Tem que ser uma intubação em plano, adequada, né? De preferência com bloqueadores neuromusculares adespolarizantes. Se for sequência rápida, o rocurônio é preferível a succinilcolina. Em que pese a succinilcolina, né? Nós vamos ver daqui a pouquinho. Apesar dela causar uma despolarização sustentada da musculatura extra-orbital, que leva a um aumento da pressão intraocular de 5 a 10 pontos e que se mantém por até 10 minutos, a succinilcolina ela não causa problemas maiores, mas ainda assim a literatura recomenda mais o rocurônio, porque isso não interfere em nada. Tá? Outro fator que interfere na pressão intraocular, a injeção intravítrea, né? Intravítrea, apenas meio ml de injeção já pode estourar a pressão intraocular, e os nossos bloqueios peri e retrobulbar, como eu já coloquei. Pessoal, os fármacos anestésicos, todos eles diminuem a pressão intraocular, tá? Exceto a succinilcolina e a cetamina. A succinilcolina, pelo fato de ser um bloqueador neuromuscular da família dos despolarizantes, e pelo fato da musculatura extrínseca, né, do globo ocular, ela possuir um número muito grande de junções neuromusculares, isso faz com que essa musculatura fique com a tonicidade muito grande, ela fica fasciculando, isso aumenta a pressão intraocular de 5 a 10 milímetros por 5 a 10 minutos. Isso não é bom, mas os trabalhos mostram que isso não tem desfecho negativo. Apesar disso, a literatura dá preferência ao rocurônio. A cetamina, ela não aumenta a pressão intraocular, tá? Classicamente de maneira direta. Mas os seus efeitos indiretos, como hipertensão arterial sistêmica, podem fazê-lo. Apesar disso, a cetamina também não é muito recomendada em oftalmo, por conta do nistagmo e outros efeitos que ela produz, que atrapalham a propedêutica. Da mesma forma, a succinilcolina não é recomendada em neurocirurgia, em cirurgia oftalmológica, porque essa alteração que a succinilcolina causa da pressão intraocular pode também atrapalhar a propedêutica após uma anestesia, o exame e as táticas do cirurgião, do oftalmologista. E, em terceiro lugar, os anticolinérgicos. Os que a gente usa pela via intravenosa não tem impacto importante na pressão intraocular, apenas os anticolinérgicos tópicos, tá? Então, uma atropina tópica, parentes da atropina, né, bloqueadores muscarínicos tópicos, estes podem aumentar a pressão intraocular, mas não sistemicamente, ao contrário do que muita gente pensa. Então, essa imagem aqui, ela na realidade resume o que nós colocamos, né? De baixo para cima, o rocurônio, que é um não despolarizante. Por que eu estou batendo no rocurônio? Falando firme nele. Porque ele é indicado para sequência rápida. E muitas indicações de anestesia geral para oftalmologia é perfuração do globo, paciente estômago cheio. Tá? Mostrando a ketamina no meio ali do caminho, ó. Uma interrogação, tá? Lembrando que de todos os agentes intravenosos, o que mais diminui a pressão intraocular é o propofol, de todos, e que os
agentes intravenosos, como o etomidato, pela mioclonia que provocam, também não podem não ser interessantes. E acima, mostrando que todos os agentes inalatórios diminuem, né? E o óxido nitroso, que diminui, ele também não é recomendado em cirurgia do olho, porque ele interfere muito com bolhas de gás que são injetadas. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Então, os componentes da pressão intraocular, pessoal, eles são principalmente, tá, os expostos nessa imagem associados ao comportamento do paciente e à musculatura extrínseca dos olhos, tá? Dependendo das informações neuronais para essa musculatura extrínseca dos olhos, você pode ter um aumento da pressão intraocular, tá? Há uma participação efetiva do sistema nervoso autônomo e sua interferência nessa musculatura extrínseca e a pressão dentro do olho, bem como o comportamento do paciente, a posição, tá? E além disso, entrando mais na fisiologia, o humor aquoso é o principal, o vítreo, no que pese ser 2/3 do volume de 30 ml que tem dentro do olho, não tem participação importante, né? E o fluxo sanguíneo, esse também tem uma participação importante através da perfusão da oftálmica e do plexo coroidal. Mais uma vez aqui insistindo na importância de tudo isso na perfusão. Essa imagem mostrando o que a gente já comentou com vocês, né? Aquele ângulo formado ali entre o cristalino e a íris, ele pode favorecer ou desfavorecer a drenagem do humor aquoso, o que vai ter um impacto profundo na pressão intracraniana. Novamente, uma imagem mais ampliada, né? Mostrando aí na câmara anterior e na câmara posterior esse fluxo, né? Que se faz e que sofre muita interferência deste ângulo. Novamente, uma imagem agora enfatizando a importância da drenagem através desse ângulo, né? Que tem uma participação muito grande da íris e da nossa lente, né? Do nosso cristalino, na manutenção da pressão intraocular. É aí que age drogas como os anticolinérgicos, né? No glaucoma de ângulo fechado, né? Você tem uma participação grande dessa região. Essa imagem mostrando a importância da musculatura extraorbital, né, extrínseca, eu já coloquei, repetindo, é por ação neuronal, é por conta das múltiplas junções neuromusculares, ela é diferente das outras musculaturas do nosso organismo, e há drogas que interferem nisso daí. A succinicolina de maneira negativa, aumentando a pressão, e drogas anestésicas, que através de mecanismos mediados pelo locus coeruleus, entre outros, amansa, acalma a musculatura extrínseca. Então, os agonistas alfa-2, além de serem drogas que sedam o paciente, tiram a dor, mantêm o drive, diminui a pressão intraocular por mecanismos de controle da pressão arterial sistêmica, ainda diminui a pressão por modular o tônus da musculatura extrínseca dos olhos. Então, os agonistas alfa-2 são drogas de primeiríssima linha em oftalmologia e muito subutilizadas, tanto em sedação quanto no contexto multimodal em anestesia geral. Importante frisar que os opioides, eles, se por um lado, beneficiam a abordagem anestésica em oftalmologia, em doses baixas, permite que o paciente fique cooperativo e analgesiado, não é? Em doses baixas, pode deixar o paciente mais cooperativo. Em contrapartida, eles aumentam a incidência de náuseas e vômitos no pós-operatório, que pode piorar o desfecho nesses pacientes. O bucking, o aumento agudo da pressão intraocular, produzido pela valsalva, pelo movimento do vômito, pode ser catastrófico, tanto em isquemia de retina, quanto em extrusão de componente do globo. Então, é a importância da multimodal, onde entram também os agonistas alfa-2. Essa imagem aqui, mostrando a musculatura extrínseca dos olhos, tá? Nós vamos ver que o reto medial tem uma importância muito grande para a gente, aqui no reflexo óculo cardíaco. Principalmente essa musculatura reto-medial, quando tracionada em cirurgias de estrabismo, pode levar
a quadros de bradicardias importantes, que com o paciente acordado pode se externar como náuseas e vômitos, tá? O que é catastrófico. E, além disso, dependendo dessa bradicardia, pode ocorrer focos ectópicos cardíacos com TV, FV e parada, né? Então, esse reflexo ele pode ser evitado de algumas formas. Uma anestesia profunda e adequada, uma anestesia geral, ou um bloqueio retrobulbar, tá? O bloqueio retrobulbar, ele pode causar um reflexo óculo-cardíaco, olha que coisa interessante, mas ele pode também evitá-lo depois que ele pega. E caso seja um bloqueio peribulbar, nós podemos pedir para o cirurgião infiltrar o reto medial. Infiltrando o reto medial, esse reflexo cessa. Mas a maneira mais comum de se tratar esse reflexo é pedir para o cirurgião parar de manusear e lançar a mão de atropina na dose de 10 microgramas por quilo de peso, tomando muito cuidado com essas doses em crianças, pela síndrome anticolinérgica central, que é péssima para o paciente como um todo e também para a oftalmologia na medida que leva a midríase, que pode piorar a pressão intraocular. Tá? Outras causas de reflexo óculo-cardíaco. A compressão do globo ocular, também é uma outra causa, tá? Lembrando aí dos reflexos vagais. E muito importante lembrar, isso é questão de prova, que como é que o olho sente esse reflexo óculo-cardíaco? Através de qual nervo que ele percebe? Qual que é a via aferente? É o trigêmeo, é o quinto par. E qual que é a via eferente, que faz o coração desacelerar? É o nervo vago. Bom, falando um pouquinho de sedação, pessoal. A sedação para a oftalmologia é uma arte. Se metermos propofol em todo mundo, tirando a consciência, por mais sofisticada que seja a anestesia, seja March ou Schneider, March plasma, Schneider efeito, que são os melhores, com propofol entre 1 e 2 de alvo, nós vamos ter muitos problemas. Por quê? Porque nesse tipo de cirurgia, o paciente não pode engasgar e tossir, o paciente não pode mexer, e é impossível prevermos se isso não vai acontecer ou não, se isso vai acontecer ou não, numa sedação profunda. Da mesma forma, se a gente não ceda nada a esse paciente, muitas reclamações vão ocorrer por parte do oftalmologista e do próprio paciente, que é um paciente diferenciado, que tem um comportamento muito parecido com o paciente da cirurgia plástica. É um paciente que já chega no hospital querendo ir embora, ele não encara a cirurgia de catarata, que é a maioria delas, como algo assim, com tantos riscos, ele encara como algo assim, muito simples, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então, o que eu recomendo para vocês? A misturinha clássica de lidocaína 100 miligramas com midazolam 5 miligramas e fentanil 100 microgramas. Ficando na seringa de 10, eu costumo travar ela até o final, aproximadamente 10 miligramas de lidocaína por ml, 10 microgramas de fentanil por ml e meio miligrama de midazolam por ml. Vai fazendo de maneira lenta, de 1 em 1 ml. Na maior parte das vezes, 3 ml dessa solução já é suficiente para que, com anestesia tópica, se realize catarata. Para fazer o bloqueio peribulbar ou retrobulbar, às vezes é preciso fazer um pouquinho mais, mas é muito raro, mais do que metade dessa seringa. Vantagem dessa técnica, o paciente vai ficar cooperativo no momento do bloqueio e vai permanecer tranquilo e com algum grau de amnésia durante todo o ato. Uma outra opção também é lançarmos mão do propofol puro, apenas misturado com lidocaína, geralmente aí um total de 7 ml, 2 de lido, uns 40 miligraminhas e uns 5 ml de propofol. Uma enfermeira experiente segura o paciente pelas têmporas depois que ele perde a consciência e a gente faz o nosso bloqueio retrobulbar ou peribulbar. Vantagem: meia-vida curta, T-meio alfa muito rápido, muito curto, e quando mal a gente acaba de fazer o bloqueio, o paciente já está completamente desperto e cooperativo, apenas com uma discreta ansiólise do efeito residual. Tá? Então, as duas técnicas servem tanto para o bloqueio quanto para o caminhar. E a desmedotemidina e a clonidina entram em ambas as situações, principalmente na tática
da primeira tática citada, mas pode ser feito com Propofol também, nas doses de 0,5 micrograma por quilo de peso em 10 minutos, dose única, desmedotemidina dura até 10 horas, até 2 horas, ou a clonidina na dose de 1 micrograma por quilo de peso, até 2, também em dose única, ela dura até 8 horas, em doses únicas. 2 horas da desmedotemidina contra 8 da clonidina. A anestesia geral, pessoal, tem que ser uma anestesia, acima de tudo, com pouco opioide, para evitar náuseas e vômitos. Tem que ser uma anestesia com agonistas alfa-2 por conta dos efeitos benéficos sobre a musculatura extrínseca, evitando succinilcolina, dando preferência ao rocurônio, evitando neostigmina com atropina, que pode agitar o paciente, dando preferência ao Sugamadex para reverter o rocurônio, tá? Multimodal ao invés de anestesia com opioide, que ela é muito mais estável, porque, gente, não adianta chocar o paciente também para evitar aumento da pressão intraocular. Isso vai fazer o efeito contrário, pode descolar a retina, pode levar a mesma hiperperfusão retiniana por hipotensão, né? Então, não é bom nem uma hipertensão, nem uma hipotensão, é uma anestesia estável. E o Propofol é melhor do que o etomidato, porque ele não produz mioclonias, tá? E é o que mais diminui a pressão intraocular. Então, acima de tudo, uma anestesia elegante, intubação e extubação delicadas. Se tem uma cirurgia em que o no-touch technique se aplica para a extubação, é a oftálmica, tá? Então, cortar os agentes, esperar o paciente acordar. A anestesia venosa total é muito bem indicada em oftalmo, porque geralmente os despertares são mais suaves. Ou se você optar por uma balanceada, use concentrações baixas de sevoflurano, use desmedotemidina, anestesia multimodal com baixas doses de opioides e revertendo com Sugamadex. Os bloqueios. Quais são as grandes vantagens do bloqueio peribulbar? Bom, o bloqueio peribulbar, que é esse que está acima, em que a gente introduz cerca de 1,5 centímetro e não busca a região intraconal, né, aquele cone atrás do globo, quais são as grandes vantagens? Como ele está longe da retina, do nervo oftálmico, da artéria oftálmica, né, das estruturas nervosas, ele dá menos reflexo óculo cardíaco, ele dá menos lesão de artéria e nervo. Desvantagens do bloqueio peribulbar. Como ele está mais longe das estruturas nervosas, ele demora mais para pegar, a despeito da dose do volume maior que se faz. E como ele está mais perto da conjuntiva, ele dá mais quemose. Bloqueio retrobulbar, as desvantagens e vantagens são as antagônicas que eu falei para o peribulbar. O retrobulbar pega mais rápido, com menos volume, enquanto o peribulbar você pode fazer até 10, o retrobulbar você não passa de 4 de volume, e pode dar mais lesão neurológica e mais reflexo vagal, inclusive, além de hemorragia. E o bloqueio retrobulbar, quando ele pega a bainha do oftálmico, ele pode difundir pela bainha perineural, inundar o espaço subaracnoideu e o líquor e causar síndrome da apneia pós-bloqueio retrobulbar, que é uma situação desafiadora em que o paciente para de respirar, tá? E que exige um manejo de vias aéreas importante, tá? Então, é uma complicação. E ele também dá mais perfuração de globo. O bloqueio subtenoniano, ele é um verdadeiro procedimento cirúrgico, tá? Onde você, com agulha romba e curva, você vai entrar no espaço subtenoniano, que é uma fáscia que engloba todo o globo, e como mostra a imagem, você com uma pinça e com uma tesourinha sem grande corte, você faz um pequeno pique na conjuntiva e com essa agulhinha romba você vai e faz cerca de 3 a 4 ml. De todos os 3 tipos de bloqueio citados, é o que menos traz intercorrências. Mas eu não recomendo, é muito trabalhoso, exige habilidade cirúrgica, tá? Eu não coloquei, pessoal, entre os bloqueios, o bloqueio do nervo facial, para que evite que o paciente pisque, né? Nós temos aí uma imobilidade razoável da pálpebra e do globo ocular nas anestesias retrobulbar e principalmente peribulbar, né? Na retrobulbar o paciente costuma piscar muito. Na peribulbar pega mais a pálpebra, tá?
mas os dois dão um satisfatório em mobilidade. Agora, no retrobulbar, quando você quer combinar com bloqueio do facial para evitar que o paciente pisque, o mais comum é o bloqueio de O'Brien, onde você pega o plexo facial aqui no côndilo, tá? Esses bloqueios estão em desuso por conta do evoluir da tática para peribulbar e também devido a cirurgias minimamente invasivas, que levam, inclusive, como mostra a imagem, a uma preferência pela anestesia tópica, onde geralmente utiliza-se inúmeros tipos de anestésicos em concentrações variadas. Lembrando que esses colírios possuem uma absorção entre a via intravenosa e a via subcutânea. Então, vamos pegar como exemplo a clássica fenilefrina 10%. Pasmem, uma gota de fenilefrina 10% corresponde a uma injeção de até 100 microgramas de fenilefrina na veia. Então, pacientes de risco, crianças, principalmente de baixa idade, e idosos frágeis, não devemos usar fenilefrina quando do preparo para cirurgias de catarata, entre outras, para produzir midrise nesses pacientes, porque eles podem apresentar bradicardia reflexa importante e pico hipertensivo. Então, tem que ser fenilefrina a 2,5%. O ecotiafato é um inibidor irreversível, pessoal, da acetilcolinesterase, tá? Que está em desuso. Mas pacientes que fizeram uso de ecotiafato até 4 semanas atrás podem ter o bloqueio da succinilcolina prolongado de 9 para até 30 minutos. Então, é importante que a gente saiba se o paciente usou ou não esse anticolinérgico irreversível, né, que é o ecotiafato, que produz efeitos em nível de olho, efeitos de miose e que está em desuso. O timolol, usado para tratamento também de glaucoma, ele é um medicamento, é um beta-bloqueador não seletivo, que dependendo da dose do paciente pode causar broncoespasmo, pode causar bradicardia, e o anestesiologista tem que estar ciente disso, tá? A anestesia tópica versus a anestesia venosa, né? Versus a anestesia tópica versus aí tá anestesia venosa, mas tá errado, tá, gente? É bloqueio. Atropina, gente, desculpa, li errado aqui. A atropina tópica versus a atropina venosa, perdão. Eu já cansei de falar durante essa aula, tá? A atropina tópica leva ao aumento da pressão intraocular, potencialmente pela midrise, mas a nossa atropina venosa, os antimuscarínicos venosos não causam esse problema, tá? E o anestésico tópico, ele tá com tudo, como eu coloquei, cada vez mais utilizado. Um outro tema importantíssimo, já entrando na reta final da nossa aula, é o gás para cirurgia vitreoretiniana. O que é isso? Para manter a retina bem aderida e evitar que ela descole, que ela sofra um descolamento, o cirurgião, durante cirurgias vitreoretinianas, injeta pequenas bolhas de ar na câmara posterior, que podem ser de ar ou podem ser de vários outros tipos de gases. O mais conhecido é o hexafluoreto de enxofre, tá? Vantagens e desvantagens de cada um, tá? A bolha de ar, ela tem como desvantagem durar muito pouco tempo, tá? Ela se perde muito rapidamente. A bolha de hexafluoreto de enxofre, ela tem como vantagem durar até 10 dias. Tanto na bolha de ar, quanto na bolha de hexafluoreto de enxofre, meus amigos anestesiologistas, está proscrito o uso de óxido nitroso, tá? Se você estiver fazendo uma anestesia geral com óxido nitroso, você tem que cortar o óxido nitroso 15 minutos antes da injeção das bolhas. Do contrário, haverá expansão dessas bolhas e aumento da pressão intraocular. Por que o óxido nitroso expande essas bolhas, principalmente o hexafluoreto de enxofre? Porque ele é mais solúvel no sangue do que o hexafluoreto de enxofre. Ele é mais solúvel no sangue do que o nitrogênio. Então, o que vai acontecer?
ele vai expandir essas bolhas, tá? E expandindo essas bolhas, ele causa dois problemas. O aumento abrupto da pressão intraocular, por exemplo, óxido nitroso a 70%, aumenta a bolha de óxido de fluoreto de enxofre em 300% em meia hora de exposição. Isso pode estourar a pressão intraocular e causar isquemia retiniana com alteração irreversível da visão. Agora, uma vez que você usou o óxido nitroso e já causou esse estrago, quando você corta o óxido nitroso, igualmente pode ocorrer problemas. Por quê? A mistura de óxido nitroso com essa bolha, principalmente o hexafluoreto de enxofre, é uma mistura mais solúvel no sangue, então ela vai se perder. Ela não vai durar os 10 dias, ela pode se perder até na hora, causando uma diminuição abrupta da pressão intraocular e descolamento da retina. Também com trágicas disfunções deste importante componente da nossa visão e cegueira transitória ou parcial, total, transitória ou definitiva. Tá? Então, temos que tomar muito cuidado. E o ideal é não usar óxido nitroso. Nunca. Aqui, uma imagem de ressonância mostrando o comportamento, né, na câmara posterior desses gases. Na posição em decúbito ventral e dorsal, tá? A mudança que ocorre. Essa imagem mostrando a importância desse gás injetado na câmara posterior a tamponar e evitar o descolamento de retina. E aqui, a gente lembrando das vantagens e desvantagens da cirurgia de globo aberto. A grande vantagem é que você vai ter a pressão atmosférica, você não tem que se preocupar com a pressão intraocular. O resto é só desvantagem. Maior incidência de infecção, maior incidência de lesão, chance de extrusão, né? E o risco de hipotonia também com descolamento de retina. Então, aqui um exemplo de cirurgia de olho aberto. E a tendência atual, que é a cirurgia de olho fechado, seja através de válvulas na vitrectomia ou através da facoemulsificação, que são cirurgias que você pode ter um aumento da pressão intraocular, seria uma desvantagem, mas preserva muito mais a fisiologia ocular. Muito bem. Então, pessoal, o que nós tínhamos para falar para vocês em relação à anestesia e oftalmologia era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Isso aqui faz parte de um dos 5 pilares da mentoria MyFenta, que dura 210 dias, né? Que são aulas, clube da revista, anestesias filmadas e explicadas, FentaCast, ouvido em mais de 20 países. Não está sendo diferente nessa semana. Já lançamos o FentaCast de anestesia e o olho. Enfim, tá legal demais. Canal Fenta News através da mentoria MyFenta, explodindo em todo o país. Somos parceiros agora do Anest Review, que reconhecem que nós somos o curso online de anestesiologia mais personalizado, e essa admiração é recíproca. Nós também apoiamos este parceiro. E nós temos descontos recíprocos. Tá legal, pessoal? Então, um grande abraço para vocês e até a próxima.